outro conto desse livro, O que Conta o Conto, de Jette Bonaventure. Se vocês não me conhecem, eu sou a doutora Sônia Baldini, pediatra, psicanalista, contadora de histórias, escritora de livros infantis. Hoje eu vou ler Joãozinho e Mariazinha, que é um conto dos irmãos Grimm. Perto de uma grande floresta vivia um pobre lenhador com sua mulher e seus 2 filhos. O menino chamava-se Joãozinho e a menina Mariazinha. O homem tinha pouca coisa para mastigar e certa vez, quando houve grande fome no país, ele não conseguia nem mesmo ganhar para o pão de cada dia. E quando ele estava certa noite pensando e se revirando na cama de tanta preocupação, suspirou e disse à sua mulher: "O que será de nós? Como poderemos alimentar nossos pobres filhos se não temos mais nada nem para nós mesmos?" "Sabes de uma coisa?" respondeu a mulher. "Amanhã bem cedo levaremos as crianças para a floresta, onde o mato é mais espesso. Lá acenderemos uma fogueira e as deixaremos sozinhas. Elas não vão achar mais o caminho de volta para casa e estaremos livres delas." "Não, mulher", disse o marido, "eu não farei isso. Como poderei forçar meu coração a deixar meus filhos abandonados na floresta? As feras selvagens viriam logo estraçalhá-los." "És um tolo", disse ela. "Então teremos de morrer de fome os 4. Já podes procurar as tábuas para os nossos caixões." E não lhe deu sossego até que ele concordou. "Mas eu tenho dó das pobres crianças, mesmo assim", disse o marido. As 2 crianças, que também não conseguiram dormir por causa da fome, ouviram tudo que a madrasta dissera ao seu pai. Mariazinha chorou lágrimas amargas e disse ao Joãozinho: "Agora estamos perdidos." "Sossega, Mariazinha", disse Joãozinho. "Não te preocupes. Eu vou encontrar um jeito de nos salvarmos." E quando os velhos adormeceram, ele se levantou, vestiu o casaquinho, abriu a porta e se esgueirou para fora. A lua brilhava bem clara e as pedrinhas brancas na frente da casa brilhavam como moedas de prata. Joãozinho abaixou-se e encheu os bolsos com aquelas pedrinhas, quantas cabiam. Então ele voltou depressa para casa e disse para Mariazinha: "Consola-te, irmãzinha querida, e dorme tranquila. Deus não vai nos abandonar." E voltou a deitar-se na cama. Quando começou a amanhecer, antes do sol nascer, a mulher já foi entrando e acordando as crianças. "Acordai, seus preguiçosos, nós vamos para a floresta buscar lenha." E ela deu a cada um pedacinho de pão e disse: "Isto é para o vosso almoço, mas não comais antes, porque depois não guardareis mais nada." Mariazinha pôs o pão debaixo do avental, porque os bolsos de Joãozinho estavam cheios de pedrinhas. Então puseram-se todos a caminho da floresta. Quando já tinham andado um pouco, Joãozinho parou e olhou para trás, para a casa, e fez isso outra vez e outra vez. E aí o pai falou: "Joãozinho, o que ficais olhando ali e te atrasando? Presta atenção e anda para frente." "Ora, pai", falou Joãozinho, "estou olhando para o meu gatinho branco que está sentado no telhado e quer me dar adeus." A mulher falou: "Bobo, não é o gatinho, é o sol da manhã que brilha na chaminé." Mas Joãozinho não olhava para o gatinho, e sim jogava cada vez uma pedrinha brilhante do bolso para o caminho. Quando eles chegaram no meio da floresta, o pai falou: "Agora juntai lenha, crianças. Eu quero acender uma fogueira, para que não sintais frio." Joãozinho e Mariazinha trouxeram gravetos, um montinho deles. Os gravetos foram acesos e quando a chama já ardia bem alta, a mulher disse: "Agora deitai-vos junto ao fogo, crianças, e descansai, enquanto nós entramos na floresta e procuramos lenha. Quando terminarmos, voltaremos para buscar-vos."
Joãozinho e Mariazinha ficaram sentados junto ao fogo e quando chegou o meio-dia, cada um comeu seu pedaço de pão. E como estavam ouvindo os golpes do machado, pensaram que o pai estava perto. Mas não era um machado, era um galho que o pai amarrara a uma árvore seca, que o vento fazia bater de um lado para outro. Ficaram lá sentados muito tempo, até que seus olhos se fecharam de cansaço, e ambos adormeceram profundamente. E quando acordaram, já era noite fechada. Mariazinha começou a chorar e disse: como é que vamos sair da floresta agora? Mas o Joãozinho a consolou. Espera um pouquinho até que apareça a lua, então nós acharemos o caminho. E quando surgiu a lua cheia, Joãozinho tomou a irmãzinha pela mão e seguiu as pedrinhas brancas que brilhavam como moedas de prata recém-cunhadas e mostravam o caminho às crianças. Caminharam a noite inteira e chegaram de madrugada à casa de seu pai. Bateram na porta e quando a mulher abriu e viu que eram Joãozinho e Mariazinha, foi logo dizendo: ó crianças más, por que ficastes tanto tempo dormindo na floresta? Nós pensamos que não queríeis voltar mais para casa. Mas o pai ficou contente, porque lhe doera o coração ter deixado as crianças assim sozinhas e abandonadas. Pouco depois, houve novamente miséria por toda parte, e as crianças ouviram a madrasta falando ao pai de noite na cama. Já consumimos tudo de novo, temos ainda meio filão de pão, depois será o fim de tudo. Temos de nos livrar das crianças, vamos levá-las para mais fundo na floresta, para que não encontrem mais o caminho de volta. Não há outra salvação para nós. Isto era doloroso para o coração do homem, e ele pensou, melhor seria repartir o último bocado com as crianças. Mas a mulher não queria ouvir nada do que ele dizia, ralhou com ele e repreendeu-o. Quem diz A, tem de dizer B, e já que ele cedera da primeira vez, tinha de fazê-lo também agora. Mas as crianças ainda estavam acordadas e escutaram a conversa. Quando os velhos adormeceram, Joãozinho se levantou como da outra vez, mas a mulher trancara a porta e ele não conseguiu sair. Mas ele consolou a irmãzinha e disse: não chores, Mariazinha, e dorme tranquila. O bom Deus vai nos ajudar. De manhã cedo, a mulher veio e tirou as crianças da cama. Elas receberam o seu pedacinho de pão, que era ainda menor do que o anterior. No caminho da floresta, Joãozinho esfarelou dentro do bolso, parou diversas vezes e jogou no chão uma migalha atrás da outra. Joãozinho, por que ficas parando e olhando para trás? Perguntou o pai. Vai andando em frente. Estou olhando para minha pombinha que está pousada no telhado e quer me dar adeus, respondeu Joãozinho. Bobo, resmungou a mulher. Não é pombinha nenhuma, é o sol da manhã brilhando na chaminé. Mas Joãozinho ia jogando migalha após migalha pelo caminho. A mulher levou as crianças ainda mais fundo na floresta, onde elas nunca estiveram antes em toda a vida. Lá fizeram novamente uma grande fogueira e a madrasta falou: ficai sentadas aqui, crianças, e quando estiverdes cansadas, podeis dormir um pouco. Nós vamos para dentro do mato cortar lenha e à tardinha, quando terminarmos, viremos buscá-las. Quando foi meio-dia, Mariazinha repartiu seu pão com Joãozinho, que espalhara o seu pelo caminho. Então eles adormeceram e anoiteceu, mas ninguém veio buscar as pobres crianças. Elas acordaram quando já era noite fechada e Joãozinho consolou a irmãzinha e disse: espera só, Mariazinha, até que apareça a lua. Aí poderemos ver as migalhas de pão que eu fui espalhando e elas nos mostrarão o caminho de volta para casa. Quando a lua surgiu, eles prepararam-se para ir.
mas não encontraram nem uma só migalha, porque os milhares de pássaros que voavam na floresta e no campo as bicaram todas. Joãozinho disse a Mariazinha: nós vamos encontrar o caminho. Mas eles não encontraram. Caminharam a noite inteira e mais um dia, de manhã até a noite, mas não conseguiram sair da floresta. E estavam com muita fome, pois não tinham comido nada, a não ser umas poucas bagas que acharam no chão. E como estavam tão cansados que as pernas não os carregavam mais, deitaram-se debaixo de uma árvore e adormeceram. Agora já era o terceiro dia desde que eles saíram da casa do pai. Recomeçaram a caminhada, mas só se aprofundavam cada vez mais na floresta. E se não lhes viesse ajuda logo, morreriam de fome. Quando foi meio-dia, eles viram um lindo passarinho branco como a neve, pousado num ramo, cantando tão bem que eles pararam para escutá-lo. E quando ele terminou, bateu asas e saiu voando na frente deles. E eles o seguiram, até que ele chegou a uma casinha, sobre cujo telhado pousou. E quando eles chegaram bem perto, viram que a casinha era feita de pão e coberta de bolo, e as janelas eram de açúcar transparente. Agora vamos avançar nela, disse o Joãozinho, e fazer uma refeição abençoada. Quero comer um pedaço do telhado. Mariazinha, tu podes comer um pedaço da janela, ela é doce. Joãozinho estendeu a mão para o alto e arrancou um pedacinho do telhado para provar seu gosto. E Mariazinha ficou perto da vidraça para mordiscá-la. Mas aí eles ouviram uma voz fina gritando de dentro da casa: "Raque, raque, roidinha, quem roeu minha casinha?" As crianças responderam: "Não fui ela, não fui eu, foi o vento que roeu." E continuaram a comer, sem se deixarem perturbar. Joãozinho, que gostou muito do sabor do telhado, arrancou um bom pedaço dele e Mariazinha soltou uma vidraça redonda inteira, sentou-se e ficou comendo. De repente, a porta se abriu e apareceu, arrastando os pés, uma mulher muito, muito velha, apoiada numa muleta. Joãozinho e Mariazinha ficaram tão assustados que deixaram cair o que tinham nas mãos. Mas a velha balançou a cabeça e disse: "Ei, lindas crianças, quem vos trouxe aqui? Entrai, ficai comigo, que não vos farei mal." Ela tomou os dois pela mão e levou-os para dentro da casinha. E serviu-lhes boa comida, leite com panquecas e açúcar, maçãs e nozes. Depois arrumou-lhes 2 boas caminhas com alvos lençóis, e Joãozinho e Mariazinha deitaram-se nelas, pensando que estavam no céu. Mas a velha só se fingira de boazinha, pois era uma bruxa malvada que tocaiava crianças e só construíra aquela casinha de pão para atraí-las. Quando uma criança caía em seu poder, ela a matava, cozinhava e comia, e era para ela um dia de festa. As bruxas têm olhos vermelhos e não enxergam muito longe, mas possuem um faro fino como os animais e percebem quando a gente se aproximando. Quando Joãozinho e Mariazinha estavam chegando, ela riu um riso mau e disse zombeteira: "Estes eu já peguei, não me escaparão mais." De manhã cedinho, antes que as crianças acordassem, ela se levantou e, quando as viu dormindo tão bonitas, com suas bochechas redondas e coradas, resmungou consigo mesma: "Este aqui será um bom bocado." Então ela agarrou Joãozinho com a sua mão ossuda,
levou-o para um curralzinho e trancou-o atrás de uma porta gradeada. Ele podia gritar à vontade que não lhe adiantaria nada. Aí ela foi até Mariazinha, acordou-o com uma sacudidela e gritou: acorda, preguiçosa, vai buscar água e cozinha alguma coisa boa para o teu irmão, que está lá fora no curral e precisa engordar. Quando ele estiver bem gordo, eu vou comê-lo. Mariazinha começou a chorar amargamente, mas era tudo em vão. Ela tinha de fazer o que a bruxa malvada mandava. Agora, o pobre Joãozinho era alimentado com a melhor comida, enquanto Mariazinha só ganhava cascas de caranguejo. Todas as manhãs, a velha manquitolava até o curralzinho e dizia: Joãozinho, mostra-me teus dedos, para eu sentir se já está gordinho. Mas Joãozinho lhe passava pela grade um ossinho de frango. E a velha, que tinha a vista fraca, não podia vê-lo e pensava que era um dedo de Joãozinho. E se admirava porque ele não queria engordar. Quando se passaram 4 semanas e Joãozinho continuava magro, ela perdeu a paciência e não quis esperar mais. Aqui, Mariazinha, gritou ela para a menina. Anda ligeiro e traz a água. O Joãozinho pode estar gordo ou magro, não importa. Amanhã eu vou matá-lo e cozinhá-lo. Ai, como se lamentava a pobre irmãzinha, obrigada a carregar a água, e como lhe escorriam as lágrimas pelas faces abaixo. Meu bom Deus, ajuda-nos, exclamou ela, antes as feras selvagens nos tivessem devorado na floresta. Pelo menos teríamos morrido juntos. Poupa-me esta choradeira, disse a velha. Não vai te adiantar nada. De manhã cedo, Mariazinha teve de sair para pendurar o caldeirão com água e acender o fogo. Primeiro vamos assar o pão, disse a velha. Eu já esquentei o forno e sovei a massa. E ela empurrou a pobre Mariazinha para fora, para o forno de assar, do qual já escapavam as chamas do fogo. Enfia-te lá dentro, ordenou a bruxa, e vê se o fogo já está bem quente para que possamos empurrar o pão para dentro. Assim que Mariazinha estava quase dentro, ela quis fechar o forno para que Mariazinha lá ficasse assada, porque ela queria devorá-la também. Mas Mariazinha percebeu o que a bruxa tinha em mente e disse: eu não sei como vou fazer isso. Como é que eu posso entrar lá? Menina burra, disse a velha, a abertura é grande o bastante. Olha, eu mesma posso passar por ela. E ela chegou bem pertinho e enfiou a cabeça no forno. Então Mariazinha deu-lhe um empurrão tão forte que ela caiu lá dentro inteira. E a menina bateu a portinhola de ferro e puxou o ferrolho. A velha começou a uivar horrivelmente, mas Mariazinha saiu correndo e a bruxa perversa teve de perecer queimada. Então Mariazinha correu direto para Joãozinho, abriu seu curralzinho e gritou: Joãozinho, estamos livres, a bruxa velha está morta. Então Joãozinho saltou fora como um passarinho libertado da gaiola. Como eles ficaram felizes, como se abraçaram e pularam e se beijaram. E como não precisavam mais ter medo, eles entraram na casa da bruxa e lá estavam, em todos os cantos, caixinhas cheias de pérolas e pedras preciosas. Estas são ainda melhores que as pedrinhas brancas, disse Joãozinho, e encheu os bolsos com quanto cabia neles. E Mariazinha disse: eu também quero levar alguma coisa para casa. E encheu o seu aventalzinho. Mas agora vamos embora, disse o Joãozinho, para que possamos sair dessa floresta enfeitiçada. Depois que eles caminharam algumas horas, chegaram a um grande lago. Não podemos passar, disse Joãozinho. Não vejo prancha nem ponte. E também não há barquinho nenhum, respondeu Mariazinha.
mas lá está um pato branco nadando. Se eu lhe pedir, ele nos ajudará. E ela gritou: Patinho, Patinho, aqui estão Mariazinha e Joãozinho. Não vemos nem prancha nem ponte. Leva-nos no teu alvo dorso. Patinho aproximou-se logo. Joãozinho montou nele e pediu que a irmãzinha montasse junto. Não, disse Mariazinha, assim será pesado demais para o pobre Patinho. Ele que leve um de nós de cada vez. Foi o que fez o bom animalzinho. E quando os dois já estavam seguros do outro lado e caminharam um pouco mais adiante, o mato começou a parecer-lhe mais conhecido. E finalmente eles avistaram de longe a casa de seu pai. Então eles puseram-se a correr, precipitaram-se para dentro da casa e caíram nos braços do pai. O homem não tivera nenhum momento de paz, desde que deixara os filhos na floresta. Mas a mulher já tinha morrido. Mariazinha sacudiu seu aventalzinho e as pérolas e as pedras preciosas saíram pulando pelo chão. E Joãozinho tirava dos bolsos um punhado atrás do outro e ajuntava-as àquelas. Então, todas as tristezas tiveram fim e eles viveram juntos e felizes. Tá bom? Então, uma história infantil em sua versão antiga, né? Pra gente pensar no que podemos tirar de ensinamento para nossas vidas. Tá bom? Então, obrigado por me ouvir. Até a próxima história. Tchau!